Bem, modestamente, para entrar nesse debate, para mim, esses últimos 6 meses, teve um livro que foi bastante importante para compreender por que nós chegamos nessa situação. Se chama O Povo contra a Democracia. É um pesquisador que se chama Yascha Mounk, que é do Harvard, que passou a juventude na Europa. Ele é nascido na Alemanha e depois se radicou para os Estados Unidos. Então, ele tem uma visão que eu achei bastante clara e elaborada de por que ele analisa isso. Nós chegamos nessa situação de uma democracia que está se desfazendo, né? Então, ele diz que foi uma coisa progressiva nos 30, 40 anos que se passaram, já foi evocado pelos colegas aqui. Ele diz que tem 3 razões. Depois você realmente vê, porque eu vou resumir, eu vou sintetizar, mas ele desenvolve aquilo de maneira extremamente elaborada. A primeira é a estagnação do nível de vida intergeracional. Ou seja, hoje em dia, os meus filhos estão ganhando menos que eu ganhava na mesma época da vida. Isso, ele diz que é um fato que essa situação de problema transgeracional junto às desigualdades que foram muito bem mostradas pelo Thomas Piketty, eu acho que cada um está sabendo, é um primeiro traço dessa democracia em perigo, em dificuldade. O segundo ponto que ele dá é o problema cultural e identitário, ou seja, surgiram nas sociedades ocidentais, não sei se no Brasil é tão real, mas ele desenvolve isso muito, que, para fazer curto, o homem branco não é mais o único a existir nessas democracias e, realmente, ele se queixa bastante daquilo. E o terceiro ponto, evidente, é um ponto óbvio, eu vou voltar com os coletes amarelo com aquilo, é o problema do crescimento das redes sociais, de uma informação que se transformou completamente, com condições de comunicação e de direito à palavra entre povo e elite que mudou completamente. Então, são esses 3 constats, essas 3 constatações que ele, mais uma vez, estuda cada parte do livro nas constatações, no mínimo 80 páginas, desenvolvendo esses assuntos, realmente, para quem interessa, vale a pena, que faz com que nós estamos nessa situação. Bem, ele é uma pessoa extremamente construtiva, então ele também esboça soluções. Nas soluções, que claramente são mais fáceis de identificar do que desenvolver, ele diz que tem que domesticar o nacionalismo. Essa domesticação do nacionalismo, na Europa, hoje em dia, né, acho que todos aqui viram o que aconteceu com o antissemitismo esses últimos dias em Paris, né, que foi uma coisa, uma ressurgência, né, como uma doença infantil que voltou, né? Ele diz que esse nacionalismo tem que tentar domesticar para um novo patriotismo, por que não? Mas que esse patriotismo seja inclusivo, né? Que ele inclua os que chegam. O segundo ponto é o ponto da economia, né? Essa economia que tanto ficou desigualitária e problemática em relação intergeneracional. Então, ele diz que tem que corrigir essas desigualdades e ir por um crescimento que seja mais inclusivo também.
E terceiro ponto, a questão das redes sociais e do acesso à informação, né? E o fato que, no final, estamos num momento que cada um pode falar o que acha, o que bem acha, né? Ele diz, então, que tem que lutar pela educação. Para ele, é o assunto número 1 da questão, contra os discursos de ódio, e reintegrar essas redes sociais numa urbanização civilizada, né? Numa coisa urbana, né? Perdemos isso. Isso são realmente as 3 pistas que ele dá para, como boa pessoa positiva, tentar sair dessas 3 questões complicadas que a democracia se meteu. Só para lembrar, o título do livro é O Povo contra a Democracia. É o título do livro. Em inglês era People versus Democracy. E ele evoca um último ponto, que é um ponto que concerne, evidentemente, a democracia em si, que já foi evocado aqui, e aí me faz a transição com esse gilet jaune na França, que é uma participação dos cidadãos à democracia entre eleições. Entende? Porque as pessoas hoje em dia são eleitas, mas para 4 anos ninguém mais quer dar um cheque em branco para os dirigentes. Daí a remarca dos colegas de dizer que dirigir hoje em dia é muito difícil, né? E aí me remete para esse exemplo que eu vou tentar desenvolver. Evidentemente que é uma questão muito complexa, esse caso do gilet jaune, dos coletes amarelos. Eu vou desenvolver só a nível de 2 focos, 2 ângulos. As redes sociais, e 2, o complotismo. Porque eu vou me apoiar em 2 estudos que eu, pessoalmente, achei particularmente pertinentes, da Fundação Jean Jaurès, e um outro do jornal Le Monde, tudo isso está acessível, que fizeram uma pesquisa bastante puxada sobre como, nessas redes sociais, eles conseguiram passar de uma petição online a um movimento que se reivindica, hoje em dia, de 2.700.000 followers. Eu vou só dizer aqui que o presidente Macron, eu peguei isso, poderia pegar outra coisa, tem 2.400.000 followers. Né? Só para ter uma ordem de comparação, por exemplo. Então, primeiro, redizer por que ele se chama gilet jaune. Não sei se todo mundo está sabendo. Ele se chama gilet jaune porque, na França, no carro, você tem que ter um colete, que é um colete amarelo, que se vê de noite, você tem que ter ele no carro. E como é um movimento que começou por uma questão que era a velocidade, né? Eu não vou entrar em detalhe porque não tem muito interesse, mas, enfim, o governo, em janeiro do ano 2018, fez passar uma medida para ter menos mortes nas estradas, passando a velocidade nas estradas secundárias de 90 a 80 km por hora. Olha, eu tenho muito interesse nessa. Então a gente fala depois, se você quiser, mas eu não quero, eu acho que eu não sei nem se eu saberia totalmente expor, porque tem bastante tecnicidade no assunto, mas, enfim, foi muito, muito controvertido pelos eleitos locais, e esse gilet jaune pegar essa bandeira e começar com isso. Isso é janeiro, mas, evidentemente, eu sei que todos seguiram, em outubro, novembro, teve essa questão do aumento da gasolina, né? Com uma taxa bastante grande, e aí foi a gotinha que fez realmente com que a coisa se desenvolveu. Então, como que o movimento
da velocidade na estrada o carburante mais caro, vai ficar no movimento que vai reivindicar sobre a fiscalidade, os direitos dos homens, enfim, vocês viram todas as reivindicações, tenho certeza, e que faz com que, no final, ninguém pode ficar indiferente àquilo, e sobretudo os políticos. Ninguém pode ficar indiferente. De repente, eles ficaram com o apoio, só para dizer dois percentagens, 47% dos franceses diziam que era a favor e 22% simpatizava muito com eles. Ou seja, virou um movimento de cólera, né? Como foi chamado, né? Cólera aqui no... Cólera, perdão. Então, entrando um pouco mais, para não ser também muito longa, como a petição online e uma chamada Facebook faz com que milhões de pessoas vão aderir àquele movimento. A ponto, isso tudo também vocês seguiram, de cada sábado se meter em cidade. Primeiro foi Paris, foi o famoso 17 de novembro, que quebraram o Paris inteiro, né? E depois na cidade de província, e como que se meteram a constituir um movimento desse imenso. Então, as tentativas de explicação, nesses dois estudos que eu estava me referindo, em relação à rede social, funciona da seguinte maneira. Primeiro, o papel fundamental, não é só para esse movimento, as eleições americanas foram constituídas daquela maneira, né? De uma plataforma que coloca na frente não as publicações mais recentes, mas as publicações que têm mais audiência. Tá? E vai ser a mesma coisa para os líderes, que eles dizem que não tem líder, mas, na verdade, os líderes são os que são mais vistos, que têm mais vista ou no Facebook ou em qualquer rede social. Né? Enfim, não vou me alongar, porque eu acho que em algum lugar vocês conhecem essa questão. Né? Outra coisa... Desculpa, estou com muita sede. Outra coisa é uma informação que se constrói de maneira participativa. Então, vai colocando mais informação, e nessa informação, de maneira totalmente horizontal, vai se reforçando uns ou outros sem eles, e isso ficou realmente totalmente comprovado, não não consultar mais nenhum jornal ou média tradicional. Ou seja, um fenômeno de bolha completa, a ponto que, e isso foi muito apontado também, no máximo das manifestações, eles eram, foi o famoso 17 de novembro, 287 mil. Todas as publicações deles disseram que eles eram 3 milhões. E ninguém contesta isso. Ninguém está contestando isso. Não está se conseguindo, porque, por incrível que pareça, se contestar aquilo. E eles estão totalmente convencidos daquilo. E a extrema-direita se apropriando, Chantal? Bom, aí entra sobre essa questão de um movimento sem líder. Né? Movimento sem líder, o líder 2.0, que não tem intermediário. O que está se vendo é que e a extrema-esquerda e a extrema-direita tentou se colocar. Bom, como todos anotaram, nem
o patronato, nem sindicato fizeram parte do movimento, né? Então, os líderes políticos tentaram se colocar, e aí que eu queria entrar também, essa segunda pesquisa que foi feita mostrou outro fenômeno que é muito ligado à extrema-direita, que é o complotismo. Né? Para não ser muito longa, uma pesquisa que foi feita pela Conspiracy Watch e pelo IFOP, pela Fundação Jean Jaurès, em dezembro. Então, em todos os itens, tipo complocionista, tipo o tráfico de droga é feito pela CIA, tipo a imigração é feita para ter uma grande substituição dos povos, eles estão 20 pontos a mais do que a população normal. Não vou dar percentagem, porque não quero também ser longa com esse chifre, mas, por exemplo, sobre a imigração e a grande substituição da população, esses gilets jaunes, eles estão a 46%, a média da população é 25%. Então, o complotismo é extremamente presente nesse segmento da população que vai ser manifestante e no sábado e no longo dessas 14 semanas, esse sábado que vem é episódio 14, como se fala, sobre essa questão da influência e das influências que, evidentemente, não tem neutralidade alguma. Eu acho que eu vou ficar por aqui.